Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, foi onde o Senhor mais fez milagres, mais operou milagres. E se a gente pensasse que isso seria um privilégio, e era efetivamente um privilégio, porém ao mesmo tempo era uma grande responsabilidade, porque eles tinham visto de todas as formas o Senhor operando ali em Cafarnaum. E mesmo assim, lá em Mateus capítulo 11, Mateus 11, versículo 23, ele fala: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O que tinha de errado com Cafarnaum? O orgulho. Orgulho. Ela tinha ali todas as evidências. Eles viram o Senhor, eles viram ele praticar tudo aquilo que o Messias praticaria, né? E ainda assim eles não creram, eles não aceitaram. Aqui em Cafarnaum, o Senhor, no capítulo anterior, nós vimos ele expulsar um demônio, um espírito imundo, no capítulo 26, de um homem que estava possesso na sinagoga deles, dentro do próprio sistema religioso dos judeus, havia um homem possesso. E ele expulsa esse demônio. Também em Cafarnaum ele cura a mulher, a sogra de Pedro, melhor dizendo, no versículo 31 do capítulo 1 de Marcos. Depois ele cura muitos no versículo 34, expulsa muitos demônios também, no versículo 34 do capítulo 1. E agora aqui ele vai fazer mais coisas em Cafarnaum. Ele começa pregando, né, no versículo 2, ele começa anunciando a palavra. Depois no versículo 5, ele vai perdoar pecados. No versículo 11, ele vai curar um homem paralítico, enfermo. No versículo 13, ele vai ensinar as multidões. No versículo 14, ele vai chamar Levi para segui-lo. No versículo 19, ele indica que ele é o esposo, e Israel esperava realmente um esposo, aquele esposo de Cantares é o Senhor. Ele era esposo para Israel. Depois ele viria a formar a igreja, da qual ele é o noivo, e haverá então as bodas do Cordeiro no futuro ainda. Lá em Apocalipse nós lemos disso. Mas para Israel, ele, além de rei, ele também era o esposo. E termina o capítulo com uma coisa muito, muito interessante, que ele revela que ele é Senhor. Mas ele não é Senhor do sábado. Como às vezes a gente lê meio rápido, fala, ele é Senhor do sábado. Sim, ele é Senhor do sábado também. Mas ali o versículo fala que até do sábado é Senhor. Ou seja, ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem a primazia, ele tem o senhorio sobre todas as coisas. Inclusive sobre o sábado. Que foi, afinal de contas, foi ele próprio que instituiu o sábado. A palavra fala que os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. E o Senhor Jesus fala em João 4 para aquele régulo que veio pedir para que curasse seu filho. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Na nossa passagem, todo mundo esperava que ele fosse primeiramente curar
aquele paralítico. E a intenção dos que levaram o paralítico lá foi para que ele fosse curado, obviamente. O Senhor Jesus se espanta com a fé deles também, né? De ver tamanha fé em baixar o leito daquele paralítico onde o Senhor Jesus estava. E a primeira coisa que ele diz não é levanta-te, mas é que os pecados dele estavam perdoados. É a situação do homem, né, deitado, morto, em seus delitos e pecados, e ele precisa do quê? Ele precisa do perdão dos pecados. Ele precisa a lavagem da água e do sangue e da água, para que ele possa entender as coisas de Deus, para que ele possa sair daquele estado de morte, né, que nos fala Efésios, morte nos vossos delitos e pecados. E aqui o Senhor Jesus não vai fazer primeiro a salvação do corpo, mas primeiro a salvação da alma, que é o mais importante, e ele vai perdoar esses pecados. E o ministério do Senhor Jesus aqui nesse mundo não era outro, senão esse de reconciliar o homem, de perdoar o pecado dos homens. Porque o Filho do Homem veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ele fala para a mulher de João 8, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. E o Senhor Jesus fala aqui também, né, que os pecados dele eram perdoados. E todos se espantam exatamente com essa. Quem era esse homem que estava ali? Que blasfêmia que ele fala em perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E os homens não entenderam isso. Os homens não entenderam que o estado daquele paralítico, os judeus, né, não era diferente do estado do coração dos outros fariseus, saduceus que estavam ali também. Nós sabemos que a salvação de uma alma, ela começa sempre em Deus. O Pai dá ao Filho alguém que já foi escolhido antes da fundação do mundo. O Filho, então, salva. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, né, ele coloca homens no meio dessa obra, na condução dessas coisas. Mais para frente, no versículo 14, nós vamos encontrar o Senhor chamando Levi. Essa é outra coisa, ele chama, o Senhor realmente chama aqueles que ele quer usar na sua obra. Isso é uma coisa que ele faz. Lá em Efésios capítulo 4, quando fala dos dons, Cristo subindo às alturas deu dons aos homens. E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do corpo, a edificação do corpo, o aperfeiçoamento do corpo. Deus é Cristo quem dá, e chama e dá os dons necessários para quem Ele quer usar. Nenhum homem chama, nenhuma instituição chama, nenhuma faculdade de teologia chama alguém ou capacita alguém para a obra de Deus. Não existe isso. É Ele quem faz, é o próprio Senhor Jesus quem faz. No entanto, na obra da salvação, Ele envolve homens também, homens comuns, pessoas comuns, como nós vemos esses 4 aqui, carregando a maca, nem entendendo exatamente o que eles estavam fazendo, como o irmão mostrou, né, eles foram primeiro em busca de cura daquele homem, daquele amigo deles. Mas eles nem imaginavam até onde iria essa cura.
essa cura iria chegar ao coração desse homem, aos seus pecados, perdão dos seus pecados. Deus se apraz nisso, né? Mesmo quando nós não entendemos, nós fazemos mal feito, nós somos lerdos até em fazer, mas Ele tem prazer em nos usar. Eu tenho um vídeo lá em casa que eu guardei com carinho, porque é do meu neto, né? Acho que todo mundo que tem neto guarda vídeo com carinho. Mas esse em especial, o Mark, o pequenininho, quando ele aprendeu, começou a dar os primeiros passinhos, eu fui na cozinha, ele estava ajudando a minha filha a tirar a louça da máquina de lavar a louça. Então ele pegava um prato assim, e entregava para ela punha em cima da pia, ele pegava um prato, e a gente só olhando a hora que fosse cair aquele prato, porque ele mal sabia parar em pé, né? Daí ele pega a faca, daí ele pega garfo, e depois ele faz uma confusão, que ele começa a pôr tudo de volta na máquina, as coisas limpas. Mas era uma coisa que a mãe ali, né, a mãe dele, estava tendo o prazer de deixar ele fazer aquilo. Ainda que de forma imperfeita, ainda de forma mambembe, ainda que todo sem jeito, sem equilíbrio, mas havia prazer em deixá-lo fazer isso. E eu da porta ficava filmando, gravando aquele vídeo. E aqui o Senhor tem prazer, então, nesses homens, nesses 4, porque quando eles chegam, o Senhor os vê romper, inclusive, com as dificuldades que havia, né? Tinha uma multidão aqui. O que a multidão faz quando são as coisas de Deus? A multidão atrapalha. A multidão atrapalha. O que eles estavam fazendo lá? Não podendo aproximar-se, versículo 4, por causa da multidão. Muitas vezes nós pensamos que a multidão, a opinião pública, o número de pessoas, isso contribui para a obra do Evangelho. Não, aqui está atrapalhando. O número de pessoas curiosas não estava ajudando em nada na cura, no perdão desse homem e na sua cura. Então eles têm que achar um outro caminho, passar além dessa multidão, subir no telhado, abrir um buraco no telhado, descer essa maca para dentro da casa, baixar o leito em que jazia o paralítico, no versículo 4. E quando o Senhor Jesus vê, ele não vê a fé do paralítico, olha que interessante. Ele vê a fé deles, dos amigos que levaram o paralítico. E quando nós conduzimos uma pessoa a Cristo, nós fazemos isso por fé também. Nós não sabemos o que vai acontecer. Às vezes há a multidão atrapalhando, bom, vamos dar a volta para o outro lado. Existem dificuldades, bom, vamos subir no telhado, vamos abrir um buraco, mas vamos fazer essa pessoa chegar até Cristo. Porque Deus se apraz nisso. E vendo a fé deles, dos amigos, ele fala ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados, no versículo 5. A obra do Evangelho, ela é uma coisa individual, é uma iniciativa que pessoas individualmente tomam. Às vezes alguém me pergunta, mas lá na sua igreja, né, entre aspas, a igreja lá prega o Evangelho como? Faz as missões, o evangelismo como? Não faz. Não faz, porque não é atributo da igreja como instituição ou uma organização, coisa assim, pregar o Evangelho. O evangelismo é feito um a um. São pessoas que pregam o Evangelho. Em Atos, eu acredito que é capítulo 11, se não me engano, aqueles que foram dispersos de Jerusalém saem pregando o Evangelho e pessoas se convertem. E aqui é assim, esses homens, na sua fé, na sua simplicidade, na sua boa vontade, levam esse paralítico até a presença do Senhor. E que alegria tem o Senhor de ver a fé deles. E que alegria tem o Senhor de ver a fé nossa quando levamos um paralítico à presença dele. No capítulo anterior, quando ele expulsou um espírito maligno daquele homem que estava na sinagoga, é dito que todos se admiraram, versículo 27. E todos se admiraram, Marcos 1, 27, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Aí ele cura a sogra de Pedro. Não há aqui nenhuma manifestação, ao que me parece, mas ela se levanta e serve, porque isso foi feito
dentro de um lar, não é? Não havia uma multidão ali, não tinha os fariseus cercando, nada disso. Depois ele cura muitos enfermos, expulsa muitos demônios, no versículo 34, e tudo bem. Não há qualquer manifestação dos fariseus aqui. Ele chega a curar um leproso, no capítulo anterior, no versículo 42, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Porém, agora ele faz uma coisa que gera indignação. O que gera indignação? Perdoar pecados. Num sentido, corretamente, porque os fariseus entendiam também que o único capaz de perdoar pecados era Deus. Mas sempre que a questão do pecado é envolvida, o que acontece? A consciência também é envolvida. Nós lembramos daquele episódio quando o Senhor traz uma mulher que havia adúltera, né, pega em flagrante adultério, coloca na frente, aliás, os fariseus trazem, os judeus trazem, na frente do Senhor, e depois o Senhor fala aquilo, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, e todos vão saindo de fininho, só fica a mulher ali. O que aconteceu? Mexeu com as consciências deles. Sempre que o pecado entra na questão, enquanto é cura, é demonstração de poder, é fazer coisas maravilhosas, tudo, está tudo bem. Mas a hora que entra o pecado na questão, aí mexe com consciências. Aí o homem fica permeável à visão de raio-x de Deus. Que foi o que aconteceu aqui. Ele enxerga os pensamentos deles. Que é o versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Ele sabia o que eles estavam pensando. Porque é penetrante, né? O olhar de Cristo é penetrante. Não há criatura nenhuma que não fique manifesta diante dele, desse olhar, em alguns momentos nos fala da águia, né, que vê do alto as coisas acontecendo. Ele é aquele que enxerga todas as coisas. E ele enxergou pecado naquele homem. Ele perdoou o pecado naquele homem. E agora sim há uma manifestação contrária a eles, deles, né, a partir deles. No versículo 7, por que diz a sexta assim blasfêmias? Sim, seria blasfêmia se ele não fosse Deus e homem. Mas ele era o Filho de Deus eterno, o Filho eterno de Deus. E ele tinha poder, sim, e autoridade para perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? O Senhor poderia ter respondido ali, eu. Ele poderia ter dito isso, né? Claro que ele não diz, mas ele poderia ter dito isso porque ele tinha essa autoridade para perdoar pecados. Então ele vai agora na tarefa mais fácil. Ele começa pela difícil e vai na mais fácil, que é curar o homem. Levanta, pega o seu leito e anda. E o homem sai curado, então. Em João 9, sei lá, quando ele abre os olhos àquele cego de nascença, eles falam, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Depois eles dizem, em algum trecho de João também, nunca ninguém jamais falou com esse homem. A palavra nos fala que ele falava com autoridade. E no nosso trecho, nós temos a oportunidade de ver lá, nunca talvimos, no versículo 12. Nunca talvimos. Eles estavam, os judeus estão numa condição de inexcusáveis diante de Deus. Porque todos os sinais foram feitos para que eles pudessem ver. Mas na sua rebelião, na sua rebeldia, no seu ódio, demonstrado para com a pessoa de Cristo,
nós vemos a benevolência, a misericórdia do Senhor e ainda fazendo todos esses sinais. Obviamente que era para que, como ele diz, esse não nasceu dessa forma, mas para que nele fosse demonstrado a misericórdia de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Então, além de curar, era um sinal para aqueles que estavam vendo, para que eles crescem, para que eles recebessem ali ao Messias enviado. Nós vemos que eles ficam olhando mais pela... Eles desviam, o diabo, né? Desvia os olhos deles para olhar se o Senhor Jesus estava falando e não veem as obras que o Senhor Jesus faz. Nunca está ouvindo. E mesmo assim, eles permaneceram na sua incredulidade. O Senhor tem até agora, né, na sua misericórdia, na sua bondade, longanimidade, suportado, né, na sua graça, então no período da graça, agora 2000 anos, suportado todo esse ódio, esse desdém que os homens fazem para com a pessoa do Senhor Jesus. Mas isso de forma alguma não tira a glória de Cristo. Não tira o quê? Isso não vai ofuscar quem é o Senhor Jesus. Um homem sentado na glória agora, quem nós aguardamos. A sabedoria de Deus é justificada por seus filhos e não pelos incrédulos. É justificada por aqueles que creem, que recebem a palavra em verdade. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que escreveu sobre muitas dificuldades que está passando, de perda de emprego, de enfermidade, de perda da esposa, que saiu de casa, e uma série de coisas. E num ponto do longo e-mail que ele escreveu, porque ele perguntava assim, mas por que Deus não é justo comigo? Porque eu estou esperando Deus ser justo comigo e Deus não é justo comigo. E aí num determinado momento ele falava assim, e eu faço tudo direito. Eu sempre andei direitinho. Eu faço tudo o que Deus quer que eu faça, mais ou menos assim, ele diz. E esse era o ponto, justamente esse era o ponto. Sempre que nós esperamos em Deus, com base em algo em nós não estamos esperando em Deus, nós estamos esperando em nós. A fonte da bênção, da graça, da misericórdia está em nós, e não nele. E ao mesmo tempo nós fazemos dele um devedor, nós falamos, ei Senhor, eu andei direitinho, cadê a minha parte agora? O Senhor está devendo para mim. Essa, na verdade, é a declaração que faz todo aquele que se acha justo. Na quarta-feira nós vimos isso, algumas palavras lá do rei, né? Não lembro agora o nome do rei, que ele fala da sua própria justiça. Ezequias, acho que era Ezequias, né? Que ele fala da própria justiça. Sempre que nós colocamos na mesa a nossa própria justiça, pronto. Está resolvida a coisa. Nós já sabemos o que vai acontecer no final. Mas quando nós chegamos com a única coisa que nós temos são os nossos pecados, como esses que chegam enfermos e trazem a sua enfermidade, aí o Senhor vai agir. Aqui nos versículos seguintes, quando ele encontra Levi, quem era Levi? Levi estava na alfândega, era um cobrador de impostos. Tudo bem, uma profissão digna, né? Mas não tanto ali naquela situação. Lembramos que Israel estava invadido pelos romanos. Eles eram servos, escravos dos romanos. E nós poderíamos fazer um paralelo aqui. Quando Hitler invadiu a França, esse Levi, a gente poderia imaginar que fosse um francês
coletando impostos para entregar para Hitler. Como muitos, né, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que espoliavam as famílias francesas ou europeias das suas obras de arte, dos seus quadros e todas as coisas, entregavam para os comandantes da SS. E faziam isso com medo se não fizessem, eles podiam ser presos, podiam ser mortos. E aqui nós temos um homem, que é Levi, que é um vira-casaca, ele está trabalhando para o inimigo, recolhendo impostos dos judeus para o povo romano, para o imperador romano, e é esse que o senhor chama. Esse é improvável. Se o senhor fosse chegar aqui e falar assim, bom, eu vou receber currículos agora de pessoas que eu vou chamar para serem meus discípulos. Esse aqui nem ia mandar o currículo, porque estava desqualificado de cara. Mas é assim, nessa condição, que o Senhor vai fazer uma obra na vida dele. E não só dele, mas de todos esses agora, que nós vemos no versículo 15, aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E aqui Marcos não se contenta em falar que eram muitos publicanos e pecadores. Ele dá um sublinhado, aquele frisa, né? Porque eram muitos. Porque eram muitos. Chamava atenção aquela reunião ali naquela casa de tantos. E aí os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Porque nós não somos, né? Ele está dizendo, eles estão dando a entender isso. E qual a resposta do Senhor? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem são os sãos? Quem são os justos? Os fariseus, os escribas. Não que sejam de fato, mas eles se consideram como tais. Aquele fariseu no templo, quando ele se justifica e ele aponta o dedo para o publicano, falando, eu não sou como aquele publicano. Quem sai dali justificado é o publicano, não o fariseu. Por quê? Porque o fariseu já estava justificado aos seus próprios olhos. Ele não precisava da justificação de Deus. Mas o publicano precisava, porque não tinha nada. O publicano precisava da justificação de Deus. Quando o Senhor Jesus fala para os fariseus do pastor que deixa as 99 no deserto e sai em busca da ovelha perdida, quem eram as 99? Eram aqueles próprios fariseus para quem ele estava contando a história. Por quê? Porque eles não se achavam perdidos. E onde o Senhor larga eles? No deserto, que era onde eles estavam, no lugar onde não havia nada. E ele vai em busca da ovelha perdida. Quando o Senhor conta a parábola do filho pródigo, para quem ele conta a parábola do filho pródigo? Para os fariseus. É só ler no texto, ele começa a contar aquela parábola para os fariseus. E qual é o tema principal da parábola? Nós achamos às vezes que é o filho pródigo. Realmente ele faz parte do tema, mas o tema ali é o filho mais velho. Ele está contando a história dos fariseus, de como eles não querem entrar na casa do Pai, de como eles ficam indignados de ver o Pai agir com graça para aquele que era contrito, reconhecidamente perdido. Ele estava contando para eles. Então, todas as vezes que alguém se justifica a si mesmo, está justificado. Deus não precisa arregaçar as mangas, entrar no assunto. Ele já está lá justificado. Quando o Senhor Jesus falava assim, ai de vós fariseus que fazem longas orações nas praças, nas ruas, para serem vistos pelos homens, já recebestes o vosso galardão. Por quê? Porque já foram vistos pelos homens. Eles não precisam receber nada de Deus. Eles já receberam aquilo que eles estavam buscando, serem vistos pelos homens. Aqueles que jejuavam e alardeavam o seu jejum para serem vistos pelos homens, também recebiam o pagamento do seu jejum. De Deus? Não, dos homens. Os homens viam, ok, bonito, maravilhoso, está resolvido. Então é importante a gente entender sempre isso. Quando nós tentamos colocar na mesa qualquer coisa para negociar com Deus, nós vamos sair perdendo. Nós vamos sair sem qualquer recompensa, ou perdão, ou galardão, qualquer coisa.
porque nós estamos trazendo de nós alguma coisa, achando que Deus quer ou precisa de alguma coisa da nossa parte. Só um pensamento em Lucas, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando, ele perguntou, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, e glorificando a Deus e a todo o povo, vendo, dava louvores a Deus. O irmão estava falando que sobre essa multidão que só atrapalha. Estava pensando nesse cego. Todo mundo estava vendo o Senhor Jesus, mas eles estavam seguindo, mas sem a fé. Eles estavam vendo, mas esse cego, quando ele ficou sabendo, ele começou a clamar. E o que a multidão fala? Fica quieto, cala. Mas ele clamava mais a mais, porque era a única oportunidade da sua vida de poder ser curado. Essa era a fé. Agora, a fé não é por vista, como nós vemos aqui. Ele não tinha vista, mas ele ouviu falar que aquele homem estava passando. Então era a sua oportunidade única, que ele começou a clamar. Mas em que a multidão ajudou? Em nada. Somente mandava ficar calado. Fica quieto. Está muito bom que você fique aí mendigando, pedindo coisa, mas fica quieto. Isso é o que a multidão faz. Mas a fé que operou nesse homem fez com que ele não se calasse, até que o Senhor venha até ele e ele é curado. E assim nós vemos, né, como o exemplo que foi dito de todas essas pessoas que se acham boas, essas pessoas que se acham dignas, como foi dito dessa mulher que pecadora, quando o Senhor se revela e mostra, falando: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, tocando na consciência, a gente vê que sai todos, porque na luz é manifesto, e ninguém quer ficar na luz porque as suas obras são manifestas. Mas esse homem, pela graça e misericórdia de Deus, ele pôde ser curado. Ele não cessou de clamar. E a multidão em nada ajudou, somente mandava ficar quieto. Muito bom a gente pensar, né? Sempre dessa forma, né? O que essa multidão pode fazer? Acostumado a falar: não, a voz do povo é a voz de Deus. A gente está vendo que não é.